E aí, povo, tudo certo? Então, na aula passada a gente viu as definições oficiais de turismo, né, da OMT, e como é que isso acabava nos auxiliando a compreender a distribuição do próprio fenômeno, né, e a repercussão dele de uma maneira internacional. Então, hoje a gente vai procurar estudar uma das principais maneiras de se visualizar o turismo, de se estudar o turismo, que é uma visão sistêmica, né? Eu coloquei ali no AVA para vocês alguns textos, né, de apoio, como o do Mário Beni, que continua sendo, né, uma referência no estudo do turismo no Brasil. Qualquer concurso que vocês vão fazer a respeito, enfim, para um cargo de turismólogo, vai estar lá ele, né? É, e, enfim, então vamos lá, né, para essa questão da visão sistêmica em relação ao turismo, tá? Bom, a gente viu aqui, né, que o ponto de partida da organização de todo esse sistema que é o turismo é justamente o visitante, né? E aqui os tipos de visitante que a gente já estudou na aula passada, eu não vou retomar isso daqui, né? Mas o que é importante aqui é a gente ter a noção de que é a partir dele que vai se estruturar esse sistema, né? Que vai englobar outros atores com outros objetivos, né? Como a gente viu naquela própria análise das reportagens, né? E que esse turista ele vai ter diferentes motivações. Né? Então, imagine que naquele mapa que ele estava olhando ali, eu tenho um exemplo aqui de um circuito turístico. Né? Esse aqui é um circuito de cicloturismo, por exemplo, né? Entre esses 3 municípios aqui do Rio Grande do Sul, né? Perto ali do litoral, Rolante, Riozinho, São Francisco de Paula, voltada para quem gosta de viajar de bicicleta. Então eu tenho aqui uma série de elementos, né, que estão articulados, por exemplo, nesse mapa, né? Os pontos de parada, onde é que ele pode, e aqui a legenda, né, onde é que ele pode pernoitar, onde tem um hotel, onde tem uma pousada, onde tem um camping, onde é que ele pode comer, onde é que tem uma oficina de bicicleta, né, porque para esse público é interessante, as diferentes etapas aqui com a altimetria, né, e os atrativos. Então, de alguma maneira, né, essa estruturação do turismo ela vai estar respondendo a algumas perguntas básicas, né, que são aquelas: como chegar, onde comer, onde dormir e o que fazer, né? Então, a partir disso, assim, vai estruturar essa experiência do visitante e vai ter uma série de instituições voltadas ao atendimento dessas necessidades, né? Então, aqui eu tenho esses diferentes atrativos. E uma questão que é importante, né, é que se a gente for pensar assim, cada cachoeira dessas aqui estava lá, né? Mas justamente foi essa integração das cachoeiras aqui nesse mapa, né? Mas de um circuito turístico que juntasse a elas, né, meios de acesso, alimentação, hospedagem e a divulgação desse próprio programa para os visitantes é que, de certa forma, viabiliza o turismo nelas, né? Porque sem isso elas são, enfim, sempre estiveram lá, né? Então, são recursos potenciais, mas como é que eu transformo esse potencial em um atrativo de fato, né? Na medida em que eu articulo ele junto com esse sistema, né? Dentro desse sistema de turismo. Então, mas afinal de contas, o que vem a ser um sistema? Né? Então, uma definição um pouco básica, assim, né, em relação ao sistema é que ele é sempre uma organização, né, que está vinculada a um ambiente, então ele interage com esse ambiente, ele responde, né, a esse ambiente, e eu tenho aqui elementos que são a entrada, um certo processamento e uma saída, né, e a partir da saída também uma retroalimentação que vai dar continuidade, né? Então o sistema ele tem esse caráter circular, digamos assim, né? E ele vai procurar um equilíbrio, uma homeostase, né? Então se a gente for ver assim, né, em relação às definições de sistemas, ali no próprio texto do Beni, né, ele comenta que é um conjunto, um arranjo de elementos interconectados, né? E aí a gente poderia perguntar qual é a diferença então de um sistema e de uma rede, né? Porque uma rede também é um conjunto de nós, né, de elementos interconectados. Se a gente pensa, não sei, numa rede social, por exemplo, né, tá todo mundo interconectado ali, né? Ou numa rede de pesca também, né, os diferentes nós interconectados. Então, a diferença principal do sistema, né, é justamente que, além dessa interconexão, eu tenho essa estrutura aqui, né, de entrada, processamento e saída. Ou seja, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo nesse sentido, né, ele tem um porquê. Só que é importante a gente analisar que o sistema, né, ele é sempre algo que vem do pensamento, né? O que eu quero dizer com isso? É que o mundo real, a realidade, ela existe, né? Aí,
e de alguma maneira eu tenho alguém que vai procurar entender essa realidade, e para isso vai articular um sistema, né? Uma maneira de compreensão disso. E aí é justamente a partir desse pensamento em que eu vou articular o que inclui nesse sistema, o que não inclui. Claro que eu estou sempre nessa relação, né? Vendo o que funciona, o que não funciona. Então, se a gente for pensar assim, né? Tem alguns elementos clássicos de sistema que a gente já conhece, por exemplo, aqui os sistemas do nosso corpo, né? O sistema respiratório. Se a gente for ver o corpo, ele é um todo, né? Ele, além do sistema respiratório, ele tem o sistema circulatório, tem o sistema esquelético, enfim, o sistema nervoso, né? Uma série de sistemas a gente vai ver aí, né? Mas quem é que definiu, então, o que faz parte do sistema nervoso, o que faz parte do respiratório, o que faz parte do circulatório, né? A gente vê que é uma definição, eu não diria arbitrária, né? Mas é uma definição que parte de um ponto de vista, de alguém que está buscando compreender esse sistema, né? Buscando articular isso. E que vai me dizer, por exemplo, que, enfim, nesse sistema aqui, né, que eu tenho respiratório, né, as fossas nasais, o nariz, o ar entra por aqui, vai para o pulmão, né, o diafragma que faz esse papel de puxar o ar, enfim, os brônquios, e depois isso vai entrar na corrente sanguínea para oxigenar as células, né? Então, nesse desenho aqui, por exemplo, eu não tenho o estômago ou algum outro elemento, né? Por quê? Porque ele não está, de alguma maneira, ligado a esse processo que está sendo descrito aqui, né? Então, enfim, essa ideia de sistema, né? Ele é sempre vinculado ao que eu quero escrever, né? Então, por isso que ali no próprio texto do Bene, né, ele comenta que essa palavra sistema, ela vai ter, de alguma maneira, três aspectos, né, que ele vai procurar entender. Por um lado, né, ele vai ter uma definição etimológica, ou seja, etimológica quer dizer a origem da palavra, né, de onde é que isso vem, né, que é essa definição aqui de um arranjo interconectado de elementos, né, com uma finalidade, enfim. Ele vai ter, por um lado, uma descrição, né, que é justamente esse processo, e aí se vocês viram o filme, aquele lá, né, vinculado ao do ponto de mutação, né, que eu deixei o link ali, tem essa descrição do método científico, né, do Descartes, de ver o mundo como um relógio, de a partir desse relógio procurar dividir cada peça e ver o funcionamento de cada peça para depois combinar isso, né? E toda uma crítica a essa visão de mundo, mas é uma visão de mundo que de alguma maneira nos auxiliou muito, né, a compreender as coisas, né, o pensamento científico. Então, dentro dessa ideia aqui do sistema, a descrição seria justamente eu visualizar quais são os diferentes elementos que estão nesse sistema e descrever cada um deles, né? Descrever qual é a função deles, descrever como é que eles estão organizados, como é que eles estão conectados, né? E por um lado, então, um terceiro elemento, né, seria a pragmática. O que é a pragmática? A pragmática tem a ver um pouco com a ideia de prática, né? Ou seja, como é que a coisa funciona na concretude, no mundo objetivo, né? Então, por exemplo, né, desse sistema respiratório aqui, né? Eu tenho essa descrição aqui, fossas nasais, a língua, os pulmões, né, o diafragma, e a pragmática vai ser justamente o modo como é que esse sistema vai se interrelacionar, como é que vão interagir esses diferentes elementos aqui para dar origem a essa função que eu estou dizendo aqui, que é a respiração, né? Bom, então dentro de cada sistema desses, né, eu posso ver essa estrutura de entrada, transformação e saída, como essa que eu tinha visto anteriormente aqui, né? Então, se eu for aplicar isso a esse meu elemento aqui do sistema respiratório, né? Então, eu tenho a entrada, a questão do ar, né, do oxigênio, a transformação disso, de como é que desse oxigênio entra para as células, enfim, e oxigena nosso corpo, né? E depois uma transformação, uma saída de CO2, né? Eu estou dando esse exemplo aqui do sistema respiratório porque eu acho que é uma coisa que, enfim, todo mundo está familiarizado, né? Uma coisa que todo mundo tem, de alguma maneira. Então eu estou procurando escrever isso aqui para depois a gente entrar em como é que essa estrutura de pensamento aqui se aplica ao sistema de turismo, tá certo?